aluno, tudo bem? Hoje a tia Michele volta de novo a gravar os nossos vídeos para explicar os roteiros, tá bom? Lembrando, para quem tá em casa, esse é o roteiro dessa semana, tá bom? Quando vier buscar na escola, lembre, ó, esse é o roteiro dessa semana. Roteiro 4 já estamos. Crianças, o roteiro 4, na primeira atividade, que é a de segunda-feira, de português, ele vai trazer para vocês relembrar um S entre vogais ou depois de consoantes e dois S. O que é muito importante lembrar nessa regra: nenhuma palavra, não existe palavra na ortografia que comece com dois S, tá legal? E ele vai trazer para você um texto que chama Mussum e Condessa. Esse texto aqui, tá bom? Aproveita e já vamos ler esse texto? Então vamos lá. Mussum e Condessa. Na casa de Larissa há dois cachorros, Mussum e Condessa. Mussum é um lindo cão dálmata. Tem os dentes bem afiados, mas ele não faz mal às pessoas, pois é muito dócil. Condessa, a cachorrinha pequenez, fica toda assanhada quando joga um osso para ela. Mussum não gosta de osso. Ele deixa o osso no chão e sai em disparada. Condessa pega logo o osso, corre para sua casinha e fica lá, bem sossegada, roendo o seu ossinho. Crianças, faz um favor para mim. Quando vocês estiverem lendo, lá bem, tá tudo junto. Separa para a tia Michele, foi na hora de digitar, digitou errado, tá bom? Vamos para as atividades. Atividade número 1 vai pedir para você achar aqui no texto todas as palavras que tenham dois S, tá bom? Então, você vai procurar todas as palavras que tenham dois S, vai escrever nesse quadrado e também vai fazer o quê? Separar as sílabas, tá bom? Então, por exemplo, eu vou vir aqui no meu texto, ó. Primeira palavra, Larissa, tá bom? Então, a palavra Larissa, eu vou vir aqui dentro do quadro e vou separar, ó. Larissa. Olha a regra, gente. Os dois S não ficam juntos. Vocês lembram quando a gente sempre fala, ó, se ficar junto, eles brigam. Quando você for separar, os dois S ficam em sílabas separadas. Tia, como é que eu vou fazer? Todas as palavras que tiver aqui nesse texto, Mussum e Condessa, eu vou escrever aqui e também vou separar. Tá correto? A número 2, ele está perguntando como se chama a dona dos cachorros. Volta aqui, ó, no primeiro parágrafo, você vai achar o nome da dona dos cachorros, tá bom? A próxima atividade, ele vai perguntar quem é Condessa? Interpretação de texto, crianças, volta no texto e procure. Quem é a Condessa? Depois, número 5, onde Mussum deixa seu osso? Onde que ele deixa o osso dele, Mussum? 6, Condessa leva seu osso para onde que ela leva? Gente, ele fala, né? Ela fala lá no texto. Para onde ela leva o seu osso? Na questão de número 7, ele vai pedir para você completar com S ou com dois S. Lembre o que a tia Michele falou. Nenhuma palavra começa com dois S. Então, aqui, ó, fica fácil já algumas palavras para você poder colocar, tá bom? Você vai completar com S ou dois S e depois você vai separar as sílabas, tá bom? 8ª atividade, ordene as sílabas e forme palavras com S ou dois S. Aqui, crianças, a tia Michele pegou as palavras, misturou, tá bom? Misturou as sílabas. Aqui, ó, misturou as sílabas. Você vai tentar descobrir para mim qual é a palavra correta e vai escrever ela aqui embaixo, tá bom? Então, eu vou descobrir qual palavra que está escrita aqui e vou escrevê-la aqui embaixo, tá bom? 9ª questão, escolha palavras escritas com S, dois S e forme frase. Qual palavra, tia Michele? Eu vou voltar aqui na atividade de cima, vou escolher 3 palavras, tá bom? E vou formar frases aqui. Tia, eu posso formar uma frase usando as 3 palavras? Pode, numa mesma frase? Pode. Tia, eu posso fazer uma frase para cada palavra? Pode também. Certo, criança? Essa vai ser a nossa atividade de português para o dia de hoje. Crianças, na parte de histórias, a gente vai falar da formação do Brasil. A gente já vem falando desse assunto nas aulas, né?
Como que o Brasil foi descoberto, né? Quem estava aqui quando o Brasil foi descoberto? Quem chegou aqui e colonizou o Brasil? Isso a gente já sabe, né? Quando os portugueses vieram de Portugal e chegaram aqui pelo Brasil pelos mares, quando eles chegaram aqui já tinha um povo aqui. Qual que era o povo que estava aqui quando os portugueses chegaram? Vocês lembram quem era? Quem já estava? Os índios, muito bem. Então, o Brasil já tinha moradores, que eram os índios. Nisso vieram os portugueses. E os portugueses estabeleceram residência aqui, certo? O que aconteceu? Quando os portugueses ficaram aqui no Brasil, eles se casaram também com as índias, né? Então, os portugueses vieram, se casaram com as índias. Só que os portugueses, eles também precisavam de mão de obra, né? Eles precisavam de mão de obra para poder ajudar aqui nos trabalhos do Brasil. Só os índios não estavam conseguindo. O que eles fizeram? Foram até onde? Alguém lembra? Onde que eles foram buscar? Os africanos, né? Então, aqui no Brasil, estabeleceram 3 tipos de povos. Pensa aqui, ó. Portugueses, índios e os africanos. Quando fizeram essa mistura, tem um nome, gente. Essa mistura de povos chama-se miscigenação. Por isso que nós falamos que o Brasil é um país onde tem o quê? Uma mistura de povos. Guarda isso na cabeça. Miscigenação. O que é miscigenação? É a mistura de raças, tá bom? Como assim tinha mistura de raça? Os portugueses casaram com o índio, os índios casaram com os africanos casaram com os portugueses e a gente foi misturando essa etnia, tá bom? Muito importante isso. E é sobre isso que a gente vai falar. Gente, dentro dessa cultura, cada povo trouxe uma cultura para aqui, para o nosso Brasil, tá? Por exemplo, é verdade que foram os portugueses que trouxeram essa cultura de se banhar, de tomar banho todo dia? Não é verdade. Os portugueses, eles ficaram até muito intrigados quando chegaram aqui no Brasil e viram, né, esse hábito dos índios, né? Porque fazia parte da cultura, fazia parte deles. O que eles faziam? Ficavam o dia inteiro trabalhando. À tarde, gente, eles iam para os rios tomar banho, se banhar. E ali acontecia também uma reunião, né? Por quê? Eles aproveitavam aquele momento para poder tomar banho e também conversar, se descontrair. Então, era um hábito dos portugueses? Não. O ato de tomar banho era dos índios, tá? Os portugueses que depois pegaram esse hábito e levaram para a vida deles, tá? Vamos lá ler o texto? Então, acompanhe aqui, ó. A formação do Brasil. Você já observou como a população brasileira é variada em sua composição étnica? Isso se deve ao fato da... Olha que essa palavra é muito importante, vocês vão usar muito ela. Miscigenação. O que é miscigenação mesmo, tia? É a mistura de raças que aconteceu no Brasil, tá bom? No processo de ocupação do território, foi assim que tudo começou. Então, olha, como é que começou essa cultura, como é que começou essa miscigenação, essa mistura? Quando os portugueses chegaram no Brasil, encontraram os índios e depois foram até a África pegar os africanos. Esses povos se casou. E aí houve o quê? A miscigenação, tá bom? Tia, então quando os portugueses chegaram, já tinha alguém aqui no Brasil. Já tinha. Como é que era mesmo? A Manu já falou para nós, eram os índios. E como é que eu chamo, tia, esses povos? Eu chamo de nativos, tá bom? Então os índios eram os nativos. Por quê? Porque eles já estavam aqui quando os portugueses chegaram, tá bom? Sim. Nativos denominados indígenas, povos que habitavam o território antes mesmo da chegada dos portugueses. Então, quando perguntar para vocês, quem são os nativos? Os índios, tá? Porque quando os portugueses chegaram, os índios já estavam aqui. Quem foram os portugueses? Povos que vieram de Portugal para o território brasileiro. Africanos escravizados, capturados na África e trazidos para o Brasil para serem escravizados. Olha a historinha que a tia Michele sempre conta, ó. Quando os portugueses chegaram no Brasil, encontraram quem? Os indígenas. Para a colonização da nova terra, eles trouxeram os africanos para serem escravizados e trabalharem nos engenhos, tá bom? Então, aqui tinha muitos engenhos, só os índios não estavam dando conta do trabalho
eles pensaram que, vamos até a África, pegamos os africanos e trazemos aqui para o Brasil. Só que era um trabalho escravo. Por que era trabalho escravo? Porque eles não recebiam terra, não recebiam alimentação, não recebiam moradia, uma moradia boa, né, para ficar aqui no Brasil. Nessa época ainda não tinha dinheiro, não tinha salário, tá bom? Então, como é que era pago, tia? Através de comida, de casa, de terras e assim, ou pedras de ouro. A forma de pagamento pelo trabalho era desse jeito. Porém, os africanos, eles não recebiam isso. Vinham aqui e trabalhavam de graça, não recebia nada em troca, tá bom? Crianças, eu vou trazer para vocês aqui algumas perguntas, tá bom? Que vocês devem responder em casa, tá certo? Os meninos que estão aqui na sala vão responder com a tia. Vamos lá, vamos fazendo aqui, ó. Só vamos pensar, tá bom? A primeira fala para você colocar a verdadeira ou falsa. O hábito de tomar banho todos os dias foi uma influência dos portugueses? Não. Não, é falso então essa, né, gente? A mistura de indígenas com europeu forma o caboclo? Sim, tá? Isso a tia não comentou. Como é que eles tinham um nome, tá bom? Todas as vezes que misturava, que um indígena casava com os portugueses, tá? A gente tinha um nome, era caboclo, beleza? Os negros africanos já habitavam no Brasil quando os portugueses chegaram? Quando os portugueses chegaram, os africanos estavam aqui? Sim ou não? Não, né? Falso, essa é falsa. O povo brasileiro formou-se a partir de 2 grupos? O Brasil é formado apenas por 2 grupos? Não. Não, né? Alguém lembra quais eram os 3 grupos? Africano, o índio e o português. Yes, muito bem, isso mesmo. Então essa é falsa, né? No mínimo 3, né? Senzala era o nome das precárias habitações dos escravos? Era, gente. A casa dos escravos era chamada de senzala, tá bom? Eram casinhas simplesinhas, de pau a pique ou de madeira, de chão de barro, tá? Tia, e como é que chamava? Os reis, os donos da fazenda também moravam ali? Tá bom? A casa grande, que era uma casa grande de verdade, era onde ficavam os reis e os fazendeiros. Então a casa dos escravos chamava-se senzala. E a dos fazendeiros, dos senhores dos engenhos, chamava casa grande, tá bom? Depois ele pergunta para vocês assim, ó. Quais são os 3 principais povos que formaram a população brasileira? Explique o que é miscigenação. Os meninos aqui já falaram para nós, gente, que eram portugueses, africanos e índios. O que é a miscigenação? É a mistura de raças. Certinho? Faça para a tia Michele, lê, depois fotografa e manda, tá bom? Atividade de ciências, ele vai falar para vocês sobre misturas. A gente vai começar com uma explicação bem simples de mistura. Tia, o que é uma mistura? Mistura é a junção, é a união de 2 ou mais substâncias. A gente faz isso todos os dias na nossa casa. Vamos começar, vamos lembrar o café da manhã. Para a mamãe fazer o café da manhã, para fazer o cafezinho, né? O que ela precisa? Ela não precisa fazer uma mistura? Ela não precisa misturar a água, o açúcar e o pó de café? Não é uma mistura? É sobre isso que a gente vai falar. A gente vai começar a falar sobre mistura. Esquece lá homogênea, heterogênea, dissolve, não dissolve? Nada. A gente só precisa entender que mistura é a união de 2 ou mais substâncias, tá bom? Outro exemplo bem simples que eu gosto de lembrar de vocês. O bolo. Para fazer o bolo a gente não mistura farinha, ovo, pão royal, tudo mais. Não é uma mistura? Então, mistura é quando eu misturo. Quando eu junto, que tem a união, a junção de 2 ou mais substâncias. Certo, Arthur? Trouxe para vocês, ó, um textinho, tá? Tá aqui no nosso textinho. Aproveita o momento, a tia Michele sempre fala isso, né? Mas aproveita esse momento, presta atenção para a gente poder ler. Depois a gente vai responder 1, 2, 3, 4 questões, tá bom? Vamos lá. Fazer uma mistura é um procedimento extremamente rotineiro em nossas vidas. Com certeza todos nós já fizemos uma ou várias. Quer ver um exemplo? Arroz com feijão de cada dia, ou quem sabe a maionese ou ketchup em um sanduíche. Mas você sabe a definição de mistura? Fácil! Mistura é simplesmente a união de 2 ou mais substâncias diferentes.
todas as vezes que o material entra em contato com o outro, teremos a formação de misturas. Ah, tia, então se o pó royal está lá na vasilhinha dele, a farinha de trigo está na vasilhinha dela e o açúcar está na vasilhinha dela, não é uma mistura? Não, não é uma mistura. Mas, quando eu pego uma vasilha e coloco todos dentro de uma vasilha, aí sim eu tenho uma mistura, certo? Muitas pessoas têm o hábito de dizer que uma mistura só acontece quando um dos materiais envolvidos dissolve-se. Olha isso. Presta atenção. Tia, então mistura é só quando o material dissolve? Por exemplo, se a senhora disse do café, o açúcar dissolve, o pó em partes dissolve. Só isso que é mistura? Não. Mistura é a união de um ou mais substâncias, tá bom? Vamos lá. Como é o caso do sal na água? E que a água e o óleo não se misturam porque o óleo não se dissolve na água. Como a mistura é a união de dois ou mais materiais e a água está em contato com o óleo, então eles estão unidos. Água e óleo formam uma mistura sim, mesmo que não haja a dissolução. Olha isso, gente. A água, o óleo. Aí você vai falar assim, tia, eles não é uma mistura porque os dois, eles ficam separados, eles não se dissolvem? Eu disse que mistura é quando eu tenho mais de duas substâncias. Então, água e óleo é uma mistura? É. Eles só não se dissolvem. Correto? Tá bom, então vamos lá. Como água e óleo estão juntos em um mesmo recipiente, eles formam uma mistura. Qualquer material mistura-se com qualquer outro material, independente se há dissolução ou não, tá? Então, sempre vai haver uma mistura, mas pode ser que eles vão se dissolver ou não dissolver, misturar ou não misturar, certo? Questão 1. Qual é a definição de mistura? O que é mistura? A tia Michele falou isso no comecinho do nosso vídeo. O que é mistura mesmo, gente? Lembra aí, puxa pela memória. Mistura é quando eu tenho duas ou mais ingredientes, substâncias no mesmo recipiente. Tá legal? Número 2. Fazer uma mistura é um procedimento extremamente rotineiro em nossas vidas. Com certeza todos nós já fizemos uma ou várias misturas. Crianças, puxa aí pela memória. Lembra, você, qual que é a mistura que você já fez hoje? Lembra, no seu café da manhã, no seu almoço, o que teve de mistura? Lembra, duas substâncias, dois ingredientes que você misturou hoje. Pensa, vai ter vários. Eu vou trazer para vocês, que eu lembrei hoje, logo de manhã, o que eu fiz no meu café? O que eu tomei no café da manhã? Vamos lembrar. A tia Michele tomou café, então ela misturou pó, água e açúcar. Muito bem. A tia Michele depois comeu pão com ovo. Olha, mais duas misturas, o pão e o ovo. Depois a tia Michele, para trazer aqui para a escola, a tia Michele fez um suco. Então a tia Michele misturou a água mais uma fruta. Olha para vocês verem o quanto de mistura que eu já fiz hoje no meu dia. Mas eu quero saber, você, qual foi a mistura que você fez hoje no seu dia? Tá bom? Terceira pergunta, ele pergunta o que teremos todas as vezes que o material é em contato com o outro. Gente, quando o material, presta atenção, entra em contato com o outro, eu vou ter o quê? Quando o açúcar entrou em contato com o café, eu tive o quê? Mistura. Manu, gente, a Manu tá demais, vocês têm que ver a nova Manu. A Manu acabou de dar uma resposta para vocês, viu? É isso mesmo. Depois ele vai pedir para você completar a frase. Tia, mas como é que eu vou completar a frase? Volta no texto. Volta no texto e complete a frase para mim, tá bom? Tá aqui, ó. Muitas o quê, gente? Tenho o quê? De dizer que uma, o quê? E por fim, ele vai falar para você aqui, ó, acabar de completar. Certo? Então, hoje finalizamos, português, história e ciências. Um grande beijo, fica com Deus e até amanhã.